Olá, pessoal. Eu sou Érica Galvão de Oliveira, sou estudante do curso de graduação em enfermagem do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio. Estou aqui para apresentar para vocês o meu resumo que está intitulado como Hipertensão e Coronavírus. Existe relação entre essas doenças? Esse trabalho foi feito por mim, Érica, pela minha colega Maria Rayane Nunes da Silva e foi orientado pela mestre Andréa Couto Feitosa. Todas nós fazemos parte da instituição Unileão. Bom, o coronavírus ele se apresenta em 3 estágios. O primeiro estágio é a fase de incubação ou de sintomas leves. O segundo estágio é quando há o envolvimento pulmonar, quando a pessoa se apresenta cansada e que há necessidade de hospitalização. O terceiro estágio é o estágio da síndrome hemofagocítica, que é quando há uma instalação de uma infecção sistêmica. Então, pacientes com hipertensão arterial sistêmica têm uma quantidade elevada da enzima conversora de angiotensina 2, a famosa ECA2. Proteína essa que facilita a instalação do COVID-19 no organismo. Essa ECA, eu vou salientar mais para frente, mas ela está em grande quantidade presente nos pulmões, e pessoas que têm hipertensão, ela tem naturalmente uma quantidade desses receptores e dessas enzimas instaladas já no corpo. Então, tem uma quantidade já elevada comparada a uma pessoa que não tem hipertensão. No entanto, medicamentos da classe inibidores da enzima conversora de angiotensina e os DRAs, que são os bloqueadores receptores de angiotensina, eles podem ser vilões no tratamento da COVID, por atuarem como um mecanismo de retroalimentação. Pois, quando um paciente com doenças cardiovasculares utiliza desses medicamentos, dessas classes de medicamentos, esses medicamentos eles bloqueiam, eles ocupam o espaço do receptor. O corpo entende que pelo fato de esses receptores estarem ocupados, bloqueados, existe a necessidade de produzir mais. Então, é isso que o corpo faz. Essa retroalimentação significa isso. O corpo vai produzir uma quantidade mais elevada ainda desses receptores. E, como eu acabei de falar, esses receptores e essas enzimas, elas facilitam a entrada do coronavírus no organismo. Então, ao invés de pouca quantidade do vírus se instalar no corpo, acaba que uma pessoa que tem um distúrbio cardiovascular pode ter sintomas mais agressivos por isso, pela quantidade de vírus que está entrando no corpo ser mais alta. E aí, pelo fato de o início do coronavírus ser latente, é importante identificar precocemente os pacientes com essas comorbidades cardiovasculares para que o tratamento clínico possa ser ajustado antes da progressão da doença. É importante que o paciente com hipertensão, ele pare de tomar esses medicamentos enquanto estiver com coronavírus. Então, o objetivo foi analisar como a hipertensão tem fatores de riscos associados para a mortalidade por coronavírus. O método utilizado foi revisão integrativa da literatura, através das bases de dados Medline, Lilacs e BDENF. Os descritores que utilizei foi hipertensão, coronavírus e pandemia. Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos 5 anos, disponíveis online gratuitamente e na íntegra nos idiomas português, inglês e espanhol. Os critérios de exclusão foram artigos repetidos e que não contemplavam a temática, e foram selecionados no total 6 artigos para compor a revisão. Essa revisão foi realizada em abril de 2021. Ok, então vamos entender como é que a ECA funciona no organismo e como outras estruturas também são afetadas. A ECA2 é responsável pela regulação da
A ECA2 é responsável pela regulação da pressão arterial pelo sistema renina-angiotensina, normalmente em pessoas que não têm essas comorbidades cardiovasculares. Aí, justamente, porém, pessoas que têm esses distúrbios... A ECA2 é responsável pela regulação da pressão arterial pelo sistema renina-angiotensina em pessoas que não têm nenhum distúrbio cardiovascular. Porém, olha aí, pessoas que têm esses distúrbios metabólicos, como a hipertensão arterial sistêmica, são mais suscetíveis à infecção pela COVID-19. Foi observado isso, são mais suscetíveis. Isso se deve à elevada expressão dos receptores de ECA2 em pessoas com doenças cardiovasculares. Esses receptores, eles mediam a entrada do vírus por terem alta afinidade com eles. Então, eles não veem o vírus como uma célula, como um organismo vírus, né? Tem essa questão. Mas eles não veem como algo maligno. Eles permitem essa entrada. Esse vírus passa despercebido pelo sistema imune. Além disso, pessoas com doenças cardiovasculares têm disfunções endoteliais, ou seja, disfunções dentro dos vasos, que diminuem a expressão da molécula dióxido nítrico, que tem como função manter a musculatura dos vasos, musculatura lisa dos vasos dilatada. Então, significa que a resistência vascular periférica ela vai estar alterada, essa pressão vai estar elevada por causa da pessoa que está com coronavírus. Com a diminuição desse óxido nítrico, o processo inflamatório ele se instala e existe grande tendência a pessoa infectada pelo coronavírus ter sintomas mais severos. Essas são algumas das relações que podem influenciar na gravidade da doença, podendo levar ao óbito. Então, quando a gente observa essa associação do vírus entrando pelos receptores de ECA e essa diminuição na quantidade de óxido nítrico nos vasos, na musculatura lisa, se observa que o paciente que tem hipertensão, ele sofre com mais danos do que uma pessoa que não tem uma comorbidade cardiovascular. Conclui-se que a relação que se observa entre essas doenças é que as pessoas que têm alguma comorbidade e que se infectem com o vírus estão cercadas de vários fatores de risco fatais. Assim, a prevenção e a procura pelos serviços de saúde antecipada à gravidade da doença pode ser capaz de mitigar, de atenuar os efeitos da COVID-19. Essas foram algumas das referências que eu utilizei, muitos artigos internacionais, a maioria, apenas um foi brasileiro. Achei interessante isso, pois a produção ainda é escassa, existe a necessidade de se entender melhor, construir mais dados científicos, evidências científicas mais concretas para se confirmar esses fatos. E aí eu agradeço muito pela atenção de vocês. Eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, podem entrar em contato por e-mail. E é isso, muito obrigada.